Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão e Vida desta sexta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, trazendo sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E nós estamos aqui finalizando mais uma semana, graças a Deus, compartilhando essa palavra poderosa, essa palavra preciosa do Senhor. E eu quero aproveitar e pedir para que você se inscreva, caso você ainda não esteja inscrito, aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações, mas principalmente que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais com o máximo de pessoas que você puder. Então, eu sugiro que você compartilhe aí no status do seu WhatsApp, compartilhe aí nos grupos que você participa e envie para pelo menos aí uns 10 contatos no privado, convidando essas pessoas a ouvir a palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Bom, vamos então para a nossa reflexão de hoje. Hoje eu quero ler com você o texto de Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. Mateus, capítulo 21, versículos 28 a 32. É uma parábola, a parábola dos dois filhos, que diz assim: O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar na vinha. E ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? E eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos, as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. Olha que coisa interessante. Há um detalhe muito precioso e importante nesse texto. Primeiro, Jesus apresenta uma parábola, né? Um homem tinha 2 filhos, ele chegou para o primeiro e disse: Filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse: Não quero. Mas depois ele se arrependeu e foi. O pai chegou para o segundo filho e disse a mesma coisa: Filho, vá trabalhar na vinha. Só que o filho disse: Sim, senhor. Disse para o pai que ia, porém não foi. E então Jesus pergunta para aqueles homens que ali estavam: qual dos dois fez a vontade do pai? E eles responderam: O primeiro. E de fato, queridos, o primeiro fez a vontade do pai. Porque, na verdade, a grande questão não é o que nós falamos, mas efetivamente o que nós fazemos. Deus não está interessado ou preocupado com os nossos discursos, mas com a nossa prática. Porque Deus, Ele não quer que tenhamos um discurso bonito, que falemos bem, que agrademos as pessoas, mas que vivamos uma vida completamente contrária à que Ele espera de nós. Aquele segundo filho disse que ia. Aparentemente, estava obedecendo ao pai, porém, não foi. Disse que ia, mas não foi. E quantas pessoas que dizem: não, a partir de hoje eu não vou fazer mais, a partir de hoje vai ser diferente, eu vou fazer, eu vou obedecer, eu vou cumprir e tal, e depois faz completamente diferente. O que Deus realmente espera de nós é uma coisa chamada arrependimento e compromisso. Arrependimento e compromisso. São essas duas coisas que Deus espera de nós. O detalhe que eu falei é exatamente o do arrependimento. Porque olha que coisa interessante. O pai chega para o primeiro filho e diz assim: Filho, vá trabalhar na vinha. E o filho disse: Não quero. Eu acho interessante a sinceridade do filho. Essa é uma coisa que Deus espera de nós também, a sinceridade. Porque, como eu disse agora há pouco, Deus não se impressiona
com um discurso bonito. Tem pessoas que têm um discurso bonito, mas as motivações são completamente contrárias à vontade de Deus. São completamente contrárias àquilo que agrada ao Senhor. Então, Deus ele requer de nós sinceridade. O filho disse, não vou, não quero. Ele disse, não quero, nem disse não vou. Ele disse, não quero. E aí, o texto diz, então, que ele arrependido, né? Mas depois, arrependido, foi. E aqui entra a segunda coisa que Deus quer de nós, que é o arrependimento. Primeiro, sinceridade. Segundo, o arrependimento. O próprio Senhor Jesus, quando ele começa o seu ministério de pregação, ele começa dizendo, é chegado o reino de Deus, por isso arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, é necessário arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É o arrependimento que nos leva à mudança de atitude. E aí entra a terceira coisa, que é justamente o compromisso. O arrependimento que gera um compromisso de servir ao Senhor, de obedecer ao Senhor, de agradar ao Senhor. É isso que Deus requer de nós. Ele não quer que o busquemos por interesse. Ele não quer que o busquemos apenas para satisfazer as nossas necessidades. Ele não quer que simplesmente falemos dele e agrademos as pessoas, impressionemos as pessoas, mas vivamos uma vida completamente contrária. Deus requer de nós arrependimento e compromisso. Tem muitas pessoas que infelizmente têm dificuldade de se arrepender, de reconhecer que errou. Tem pessoas que têm dificuldade de reconhecer, até consegue identificar e apontar o erro dos outros, mas tem dificuldade de reconhecer os seus próprios erros. E quem não reconhece que errou, também não se arrepende e não muda, não conserta, não há mudança na vida dessa pessoa. Então, nós precisamos aprender a reconhecer as nossas falhas, reconhecer os nossos erros. Eu gosto muito do texto de 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9, quando o apóstolo João diz assim, olha, se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não é sobre o quanto pecamos, mas o quanto nos arrependemos. Pode ser um pecado apenas de estimação, mas se não houver arrependimento, não haverá perdão. É o arrependimento que atrai o perdão. Sem arrependimento não há perdão. Como é que eu vou receber o perdão de Deus se eu não reconheço, se eu não confesso ao Senhor que eu errei? Então que nós possamos olhar para nós mesmos à luz da palavra e ver aquilo que em nós não tem agradado ao Senhor e que venhamos a nos arrepender, a confessar ao Senhor e assumir o compromisso de fazer a vontade de Deus. Deus quer que façamos com prazer a vontade dele. Não é fazer por obrigação, é fazer satisfatoriamente, fazer prazerosamente, fazer com alegria. O Salmo 100 diz servir ao Senhor com alegria. Então que nós possamos servir ao Senhor com alegria, sendo fiéis, sendo obedientes, sendo comprometidos com a vontade do nosso Deus. Tá bom? Mais um programa breve, porém com uma palavra poderosa para os nossos corações. Vamos orar, agradecendo a Deus por mais essa semana, né, que se passou e por mais essa oportunidade de estarmos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu viver e desfrutar das tuas bênçãos, do teu cuidado, da tua provisão durante toda essa semana que se passou. Obrigado, Deus, pela saúde, por cada livramento. Obrigado pelo cuidado, pela provisão do Senhor sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre a tua igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também pela oportunidade de estarmos aqui diariamente compartilhando a tua palavra, levando essa mensagem de fé e esperança para cada coração. Que o teu nome, ó Deus, esteja sendo glorificado através deste programa, que vidas estejam sendo alcançadas e transformadas pelo poder da tua palavra.
Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa, Pai, cada pessoa que está nos assistindo nesse momento, cada pessoa que vai assistir em outro momento, cada família, ó Deus, aqui representada, que a tua bênção, Senhor, esteja sobre essa casa, sobre esse lar, sobre esta família. Nós oramos agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, e se o Senhor permitir, segunda-feira, 6:30 da manhã, nós temos um novo encontro marcado, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até segunda-feira, se Deus quiser.